Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal Malingia e como prometido, eu vou ajudar vocês nessa semana aí de revisão. Vamos disponibilizar redações, né, nota 1000, mesmo que a gente já tenha na playlist, não deixe de acompanhá-la nas playlists, que a gente já tem os comentários das redações nota 1000, então não deixe de acompanhar lá que tá bem interessante. Bom, galerinha, eu não podia deixar de falar, né, nesse assunto, de tocar nesse assunto com vocês, porque sim, hoje o Twitter amanheceu assim, com essas hashtags, adia o Enem e adia o Enem, né, e adia o Enem já. Gente, aqui no canal a gente sempre vai ajudar vocês. Vale lembrar, independente de qual data for o Enem, né? Principalmente, infelizmente, devido a essa pandemia, muitos estudantes saíram prejudicados. Então, a gente quer de coração ajudar todos vocês. O que acontece? Deixa eu só silenciar aqui, senão meu celular vai ficar apitando. O que acontece, gente? É uma situação muito delicada. Sim, é uma situação complicada. Por quê? Eu não tiro a razão dos estudantes estarem subindo essa tag aí no Twitter, se manifestando. Por quê? Né? Eu não julgo o INEP, o MEC, aqui no caso, eles querem, né, defender aí para não perder o ano letivo, né, os argumentos deles. Mas também se trata de uma questão de saúde pública, né? Desculpa começar o vídeo de revisão falando sobre isso, mas eu acho que é um assunto muito importante que a gente deve ser debatido, que envolve os estudantes também. O que acontece? Muitos estudantes, gente, que vão fazer o Enem, a gente está no pico da pandemia, praticamente. Em cidades, já está em onda vermelha, né? Em várias cidades tem locais que os leitos já estão, os leitos de hospitais já estão quase, né, totalmente ocupados. Então, assim, é algo de saúde pública. É uma preocupação, sim, porque querendo ou não, mesmo com as medidas preventivas, vai haver uma sala, né, com os alunos. Então, é um risco de contágio, sim, né, aqui no caso. Se tem alunos, né, que são assintomáticos, se você que é aluno já pegou Covid, ou sua família já pegou Covid, você tá bem, se recuperou, beleza. Mas e os alunos que são grupos de risco, né? E as famílias dos alunos que são grupos de riscos? Então, é algo que deve ser avaliado, sim, né, em relação a isso, né? Deve ser pensado o que fazer em relação a isso. Ah, mas aí não é só não fazer a prova, mas como assim, né? O Enem deve ser de interesse para os alunos, para os estudantes. Então, há um descaso aí em relação a isso. Então, é uma situação muito delicada, né? Eu não vou tirar a razão dos alunos estarem se manifestando, né, subindo essas hashtags, porque assim, é uma questão de saúde pública, sim, é uma questão preocupante. Muitos estados, né, ainda não tem, não está disponibilizada a vacina ainda, então é um risco que os estudantes estão correndo, sim, né, se a gente for analisar a situação, é um risco que se corre, sim, realizando as provas no pico da pandemia, é um risco dos estudantes se contaminarem suas famílias, né, seus familiares, então é um risco, sim. Mas, né, que no caso, né, tentem ficar tranquilos. Eu gostaria de trazer notícias boas, de tranquilizar vocês, né? A gente não pediu para essa pandemia acontecer. Então, a única coisa que eu posso dizer para vocês é tentarem ficar calmos. Mesmo a situação sendo difícil, vocês não conseguirem ficar calmos, gente, porque de verdade, eu não sei o que fazer mesmo. Tá certo? E também não posso tirar aí, né, aqui no caso, os argumentos dos estudantes, porque eles estão, de fato, né, colocando o argumento que seria aí, no caso, viável em relação a isso, o Enem ser adiado. Mas, se assim permanecer o Enem aqui no caso, né, a única coisa que eu posso dizer para vocês é tomem cuidado, né, tentem ficar calmos e tentem tomar cuidado, porque, né, é uma situação muito delicada, tá bom? Eu não queria começar o vídeo assim, né, nesse ar meio desesperador, mas é uma situação delicada que deve ser levada, né, e deve ser discutida assim, tá bom? Então tá, então vamos lá para revisão, né, indiferente qual data for o Enem, a gente não vai deixar de ajudar vocês, tá bom? Vamos lá, vamos falar agora sobre as revisões, sobre redação. A gente já tem aqui no caso, né, um vídeo sobre redação, né, uma playlist, inclusive, de redações nota 1000, mas vamos disponibilizar de novo, né, para ajudar vocês aqui nessa revisão,
né? Vale lembrar, gente, eu vou colocar aqui para vocês, é uma redação que inclusive já foi lida, né? A gente já comentou em relação a ela, mas eu vou tentar pegar de 2015 até 2019 vídeos de redação para a gente comentar no dia, né? Para a gente não deixar de estudar redação todo dia e não deixar de comentar questões todos os dias, durante aí, né, essa reta final aí pro Enem. Olha só, eu achei interessante essa redação. No caso, aqui no caso foi de 2015, né? Deixa eu voltar aqui. Foi a redação, foi a persistência da violência contra a mulher. Vai cair esse tema? Gente, pode não cair, né? Foi uma redação passada, foi. Mas o que eu quero aqui trazer para vocês é exatamente o fato daquilo que eu disse para vocês, lembram? Não importa o tema, o importante é vocês saberem fazer redação. Entenderam? Então aqui a gente vai pegar uma redação, vai comentar ela, né? E tentar contextualizar ela em qualquer tema. É esse o objetivo aí das redações que a gente está tentando fazer para vocês em revisão. A gente já tem a playlist dessa redação, de várias redações, então não deixe de acompanhar também. Olha só, créditos mais uma vez ao site do G1 e créditos ao Caio, né? Olha só, a redação dele, inclusive a gente já comentou sobre a redação dele, parabéns, foi muito interessante. Tem várias redações interessantes, mas eu escolhi a dele porque ela tem, aqui no caso, um título bem interessante, curioso, que ele colocou aqui, né? Olha só, vale lembrar, aqui é sobre o tema da mulher, relacionado à violência contra a mulher. Pode não cair esse tema, tá bom, gente? Mais uma vez, é só pra... Opa! Engasguei aqui, não pode engasgar não. É só pra gente encaixar aqui no tema, beleza? Sobre o que está falando, né? Minha voz ficou até estranha. Gente, não é Covid não, graças a Deus, né? Mas a gente tem que nos cuidar, né? O importante é a gente se cuidar, proteger a gente e nossos familiares. Então tá, olha só que interessante, vamos comentar sobre a redação dele. Como o tema foi a persistência da violência contra a mulher, é interessante vocês sempre focarem no tema. Indiferente do tema que for cair, se cair alguma coisa relacionada a Covid ou alguma coisa tabagismo, voltem no tema, foquem no tema, tá bom? Olha só que interessante, achei interessante a redação do Caio, né? Créditos ao site do G1 e ao Caio, né? Parabéns, Caio. Porque ele destacou um ponto muito importante na redação dele. Ele fez um trocadilho, né? Que no caso é algo interessante, olha só, conservador, né? A palavra conservador, e ele colocou conserva a dor. Por quê? Porque o tema foi relacionado às mulheres, né? Que no caso é a violência contra a mulher. Então ele fez algo bem interessante aí para a redação dele já ficar chamativa, né? Algo que deixou a redação, um diferencial na redação. Então tá, como eu disse, indiferente de qual for o tema, você pode também colocar um título criativo. Até aconselho você colocar um título criativo. Por quê? Porque vai chamar a atenção do corretor, né? Vai ser bem interessante. Olha só, aí ele começa a redação dizendo o seguinte, vou mostrar para vocês o esqueleto também, que é bem interessante a maneira como a gente pode localizar aqui. A introdução, né, o primeiro parágrafo argumentativo. É legal a gente mostrar as instruções, né, como o INEP postou aí as dicas, INEP, e a gente comparar com as redações, pra gente ver isso na prática, como que é colocado na prática. Aí, olha só, ele começou descrevendo o seguinte: o Brasil cresceu nas bases paternalistas da sociedade europeia, visto que as mulheres eram excluídas das decisões políticas e sociais, inclusive do voto. Então, olha só, ele colocou uma questão histórica, né? Que o Brasil cresceu nas bases paternalistas aqui no caso. Olha que interessante. Já encaixando com o título de conservador, né? Inclusive o voto, tá? Diante desse fato, elas sempre foram tratadas como cidadãs inferiores, cuja vontade tem menor validade que as demais. Esse modelo de sociedade traz diversas consequências, como a violência contra a mulher, fruto, olha aqui os argumentos dele, olha que interessante, por isso que eu gosto de pegar esses modelos de redação, que já deixam os argumentos na introdução. Esse é o esqueleto, olha que interessante, ele já vai deixar os argumentos na introdução do que ele vai descrever. Quais seriam os argumentos dele? Quando ele descreve fruto da herança social conservadora, olha só um argumento como causa desse problema, né? Qual seria a causa desse problema, da persistência da violência contra a mulher? No ver dele, um fruto da herança social conservadora. Pronto, primeiro argumento.
Segundo, e da falta da conscientização da população. Beleza, agora a gente já vai ver aqui, vamos ver se no primeiro parágrafo argumentativo e segundo parágrafo argumentativo ele vai defender esses argumentos? Então, olha que interessante, ele já deixou os argumentos na introdução e nos parágrafos argumentativos ele vai defender aí a tese, esses argumentos. Então, olha só, o primeiro argumento dele foi fruto da herança social conservadora. Será que no primeiro parágrafo ele vai defender isso? Vamos ver a redação do Caio. Vamos lá para o primeiro parágrafo. Casos relatados cotidianamente evidenciam o conservadorismo. Beleza, já defendeu aí o seu primeiro argumento, que é exatamente fruto da herança social conservadora. Olha que interessante, né? Tá aí o primeiro parágrafo argumentativo defendendo o primeiro argumento. Aí ele vai descrever, né? Por que é esse problema? Porque no ver dele é um problema de fruto da herança social conservadora. Casos relatam cotidianamente o conservadorismo do pensamento da população. São constantes as notícias sobre assédio sexual sofrido por mulheres em espaços públicos. Então, olha que interessante, ele também está descrevendo o argumento e dando exemplos, né? Em espaços públicos, como o metrô paulistano, né? Essas ações e a pequena reação a fim de acabar com o problema sofrido pela mulher demonstram a normalidade da postura machista da sociedade e a permissão velada para seu acontecimento. Então, olha só, ele está embasando, ele está colocando fundamento no seu argumento. Ele citou uma situação vivenciada pelas mulheres no cotidiano. Então, por isso que é importante, gente, aqui no caso é sobre mulher, mas eu estou trazendo indiferente de qual tema for. O argumento que você for defender, você tem que, aqui no caso, né, expor seu ponto de vista e explicar por que você acha que aquilo é um argumento. Quer um exemplo? Aqui no caso, se for o tabagismo, né? Por que as pessoas, se for a persistência do tabagismo, por que as pessoas são viciadas, aqui no caso, na nicotina? Vocês podem colocar, né, que é uma substância que, no caso, que vicia as pessoas. Descrevam sobre essa substância como argumento, defendam o ponto de vista, por que isso é um problema, tá certo? Então, o importante é vocês colocarem o argumento e defender porque você acredita que aquilo é um argumento. Então, ele está trazendo isso como argumento e explicando a situação do cotidiano vivenciado pelas mulheres, entenderam? Então, aqui é um exemplo para vocês, olha que interessante, de como vocês podem defender o ponto de vista de vocês, o argumento de vocês. Nunca deixem de voltar no argumento, beleza? Olha só, é sofrido pelas mulheres, tá? Esses constantes casos são frutos do pensamento machista que domina a sociedade e descende diretamente do paternalismo em que cresceu a nação. Então, olha, voltando no título de conservadorismo, né? Voltando no argumento dele, olha que interessante. E agora o segundo argumento dele, que foi o quê? A falta de conscientização da população. Então, vamos ver se ele vai falar alguma coisa sobre conscientização da população, sobre a falta dessa conscientização. Olha só que interessante, né? Aí, tá, casos vivenciados no cotidiano. Agora, vamos para o segundo argumento. Devido à postura machista, por que aqui é um tema? Então, gente, aqui no caso, por que ele está voltando nisso? O tema foi a persistência. Então, persistência, algo que persiste, né? Que no caso continua. Então, olha que interessante, né? Ele citando os argumentos em relação a isso. Então, sempre, uma dica super importante, sempre voltem no tema. Se vocês têm dúvida, leiam os textos motivadores, voltem no tema, não importa quantas vezes for. Tentem entender o tema, porque vocês entenderam o tema, se vocês entenderem o tema, vocês vão conseguir aí, de fato, conseguirem elaborar os argumentos, né? O essencial é vocês entenderem o que o tema quer expor para vocês, que problema ele quer trazer para vocês, tá bom? Aí tá, devido à postura machista da sociedade, a violência contra a mulher permanece. Olha que interessante, ele voltando na persistência, permanece, persistir, né? Permanecer na contemporaneidade, inclusive dentro do Estado. A mulher é consequentemente tratada com inferioridade pela população e pelos próprios órgãos. Olha aqui ele defendendo a falta de consciência da população, aqui ele defendendo o ponto de vista dele, né? É tratada aqui no caso, né, pela população e pelos próprios órgãos públicos. Uma atitude, olha um exemplo, olha que interessante, ele citando o argumento, citando o exemplo. Uma atitude que demonstra com clareza esse tratamento, olha que interessante, aqui ele não citou filósofo, né,
Nem no primeiro aqui ele citou filósofo, e ele soube defender o argumento dele de maneira interessantíssima. Sem citar aqui no caso, né? Claro que vocês podem citar filósofos, né? Aqui no caso, frases, livros, fica muito interessante. Aqui ele fez uma redação excelente, embasada em acontecimentos, né? Para defender o argumento dele. Olha que interessante. O modelo dele de redação, né? Super objetiva. Aí ele vai citar outro acontecimento, né? A mulher é constantemente tratada com inferioridade pela população, pelos próprios órgãos públicos. Uma atitude, olha ele defendendo, que demonstra com clareza esse tratamento é a culpabilização da vítima de estupro que, chegando à polícia, é acusada de causar violência devido à roupa que estava vestindo. Olha aqui que interessante ele citando um argumento, né? Devido à falta de consciência da população. A violência se torna dupla, sexual e psicológica. Essa causada pela postura adotada pela população e pelos órgãos públicos frente ao estupro, causando maior sofrimento à vítima. Então, aí, mais uma vez, ele defendendo o argumento, a falta de conscientização da população, né? Ele citando aqui que as mulheres muitas vezes são culpadas pela roupa que estão vestindo, né? Isso torna aí uma falta de consciência, né? O que de fato acontece, infelizmente. Aí, olha só, o parágrafo conclusivo dele, né? Como eu disse para vocês, olha que interessante. Vocês têm que pensar aqui, no caso, parágrafo conclusivo. O que a gente tem que pensar primeiramente em relação ao parágrafo de conclusão? Quem vai solucionar, né? De que maneira? Qual órgão? Como eles podem solucionar esses argumentos que eu citei acima, né? Então, a redação, ela tem que complementar os argumentos. Aqui, no caso, parágrafo conclusivo, né, tem que encaixar com seus argumentos citados acima. Beleza? Aí tá. Aí ele fecha o parágrafo conclusivo descrevendo o seguinte. O pensamento conservador, olha que interessante, voltando no título de conservadorismo, o pensamento conservador machista e misógino é fruto do patriarcalismo, voltando, né, no título dele, e deve ser combatido a fim de impedir a violência contra aquelas que historicamente sofreram e foram oprimidas. Olha que interessante, né? Para esse fim é necessário, olha só, quem vai fazer o quê? De que maneira? Como vai solucionar o problema? As perguntinhas. É necessário que o Estado, olha só, ele colocando um órgão, qual órgão? O Estado, aplique corretamente a lei, né? Aqui no caso, o que ele vai fazer? Aplicar a lei, acolhendo e atendendo a vítimas, né? Como essa solução vai impactar o meu argumento? Vai impactar, solucionar esse problema? Olha aqui que interessante ele já descrevendo. Acolhendo e atendendo a vítima e punindo o violentador. Desculpa. Além de promover a conscientização nas escolas sobre igualdade de gênero e sobre a violência contra a mulher. Então, ele está colocando o Estado para auxiliar também nas escolas. Olha que coisa interessante, né? Cabe à sociedade civil, então ele citou outro órgão, aqui no caso a própria sociedade. O apoio às mulheres e aos movimentos feministas que protegem as mulheres e defendem seus direitos, expondo a postura machista da sociedade. Dessa maneira, com o apoio do Estado, sociedade, aliado ao debate sobre igualdade de gênero, é possível acabar com a violência contra a mulher. Então, olha que interessante ele defendendo os argumentos dele aqui, tá certo? Bom, gente, eu acredito, né, infelizmente, que esse ano não deva cair algo sobre igualdade de gênero, sobre movimentos, né, feministas, né, infelizmente sobre esses movimentos, justamente pela mudança de governo. Mas por que eu quis trazer essa redação? É para mostrar para vocês, né, que independente do tema, né, inclusive nesse período essa redação foi interessantíssima, né, todas as redações nota 1000 foram belíssimas. Aqui no caso, eu só estou fazendo uma comparação para vocês, indiferente de qual tema, de qualquer circunstância, que no caso, que for a redação, né, indiferente de qual tema for, para vocês, né, um exemplo para vocês de como fazer a redação, né, o modelo da redação aqui no caso, o modelo da redação nota 1000, né, como vocês podem defender o argumento de vocês, né, um exemplo da maneira de como vocês podem descrever aí
se espelharem, né, no formato de redações. Então, isso é muito importante. Por isso que eu aconselho vocês lerem redações nota 1000, para vocês se espelharem no modelo, na estrutura das redações, indiferente, mais uma vez, de qual tema for, tá certo? Então, essa redação tá perfeita, né? Que no caso, ele deixou os argumentos na introdução, defendeu no primeiro parágrafo, defendeu no segundo, encaixou uma proposta perfeitamente com os argumentos dele, né, no decorrer dos parágrafos. Então, isso é muito importante. Vocês destacarem os argumentos, defenderem eles no desenvolvimento, né, e colocarem uma solução para esse problema. Esse é o modelo, a estrutura aí de redação nota 1000, do modelo dissertativo argumentativo, tá certo? Então tá, gente, espero ter ajudado vocês. Vou colocar mais vídeos para vocês aí de mais questões, né, para ajudar vocês aí. E esse foi aí uma redação aí, um modelo de estrutura para vocês se espelharem, né? Créditos ao site aí do G1, ao candidato Caio, mais uma vez, né? Já tem redação dele comentada aí na playlist de redações, né? Então, gente, assiste, tem muito vídeo bacana. Peguem esse site aí do G1, leem bastante redações, porque vai ajudar muito vocês, tá bom? Então tá, vejo vocês aí nas próximas questões de revisão aí para essa semana aí de humanas, tá bom? Bons estudos, fiquem tranquilos, tentem ficar calmos, né? Mesmo a situação sendo difícil, mas o importante é vocês procurarem ter um psicológico bom, infelizmente, né? Dentre tantas situações difíceis, não desanimem, tá bom, gente? A gente vai tentar ajudar vocês no que for possível. Estamos aí, tá bom? Um abraço, espero ter ajudado vocês. Não deixe de se inscrever no canal também, que vai estar ajudando bastante, né? E até a próxima questão aí de revisão.